Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 23ª aula do treinamento de lógica e algoritmos com C#. Na aula de hoje, iremos trabalhar com vetores ou arrays. Então vamos lá, estou aqui no meu Visual Studio Code, a gente começa voltando um diretório cd espaço ponto ponto e em seguida podemos criar o nosso 18º projeto. .NET New Console /N 18 vetor. Enter. Projeto criado, vamos em File, Open Folder, selecionamos a pasta do projeto e em seguida um Enter. Podemos fechar a janela de boas-vindas, abrir o nosso program.cs, ocultar o explorador de arquivos, apagar o conteúdo do program.cs e dar um zoom. Perfeito, pessoal. Bem, antes de colocarmos a mão na massa, é legal a gente saber o conceito. O que é um vetor ou um array? Basicamente, é uma estrutura onde podemos armazenar muitas informações. É como se fosse um pequeno banco de dados. Atualmente, a gente sabe que existem variáveis e cada variável pode armazenar um dado. Então, um nome, uma idade, uma data de nascimento, uma nota, etc. Porém, e se eu quiser armazenar vários nomes? Como eu faço isso? Através de vetores. Vamos lá então, vamos criar o nosso primeiro vetor. Vetor de nomes. Todo vetor tem um tipo. Então, por exemplo, quero armazenar nomes, vai ser do tipo string. Uma coisa muito importante, todo vetor ele vai ter o colchetes juntamente com o tipo da variável, tá bom? Através desses colchetes, o C# vai saber que não será apenas uma variável, mas sim um vetor. Em seguida, a gente dá um nome. Então, como eu quero guardar vários nomes, será nomes. Igual, abro e fecho chaves e ponto e vírgula. Dentro das chaves, eu posso armazenar quantos nomes eu quiser. Nesse caso, eu vou adicionar 4. Vamos lá. Entre aspas, vai ter o Ralph. Em seguida, Juliana, vírgula, o Kleber. E para fechar, a Marcela. Cada informação do vetor é separada por vírgula. E agora eu quero fazer a exibição. Então, exibir os nomes. Se eu fizer um console.writeLine e referenciar o meu vetor nomes, vamos ver qual vai ser o retorno. Salvando, abrindo o terminal, .NET Run. Olha que interessante, pessoal. O retorno foi um system.string. O que isso significa? Basicamente, o C# está dizendo, beleza, você quer exibir um vetor. Mas qual é a informação do vetor? É o Ralph? É a Juliana? É o Kleber? Ou é a Marcela? Então, quando a gente for trabalhar com um vetor, você tem que me dizer qual nome você quer exibir. E como eu posso fazer a referência do nome? Através da posição. Então, a primeira informação do vetor começa na posição 0. Então, Ralph vale 0, Juliana vale 1, Kleber 2 e Marcela vale 3. Olha que interessante. Se eu colocar aqui no meu console.writeLine nomes, colchetes 0, e em seguida salvar e testar, .NET Run, agora conseguimos retornar o nome Ralph. Se a gente quiser exibir os demais nomes, eu posso copiar essa estrutura e alterar a posição do nome. Então, 0, 1, 2 e 3. Salvando. Vou dar um clear
e um .NET. Run. Olha que bacana, temos então o retorno Ralph, Juliana, Kleber e Marcela. Então, para a gente poder manipular dados de um vetor, é necessário referenciar a posição. Eu costumo dizer que um vetor é como se fosse um prédio. Então, para você poder visitar algum amigo, algum familiar, você tem que saber qual é o prédio e qual andar daquele prédio aquela pessoa mora. Então, é muito importante vocês saberem que para a gente ter acesso aos dados do vetor, precisamos utilizar os índices. Importante, Ralph, e se eu tivesse 500 nomes, eu teria que utilizar 500 consoles? Não precisa, a gente pode utilizar os laços de repetição. Olha só que bacana, eu vou comentar essa partezinha e em seguida eu vou utilizar o laço for. Importante, caso você queira utilizar o laço while e também o nosso do while, fique à vontade. Todos os 3 laços que aprendemos funcionam aqui para manipular os dados do nosso vetor. Então, laço para. Pulo uma linha, for, abro e fecho parênteses, pulo uma linha, abro e fecho chaves, bacana. Lembrando como é que funciona o for, eu passo 3 informações. Valor inicial, então int, índice igual 0, porque o vetor começa do 0, ponto e vírgula. Até onde vai ser executado? Eu sei que o vetor tem 4 posições, então enquanto o índice for menor que 4. Por que 4? Ele vai fazer a posição 0, 1, 2 e 3. Então, 4 vezes. Ponto e vírgula, índice mais. E dentro das nossas chaves, console.writeLine, referencio o meu vetor, colchetes, e aqui dentro, índice. Prontinho, porque o índice vai incrementar. Então, começa do 0, depois passa para o 1, 2 e 3. Podemos salvar, abrir o terminal, vou dar um clear e depois um .NET Run. Olha que beleza, pessoal. Os 4 nomes foram exibidos. Então, se a gente tivesse agora 500 nomes, automaticamente a gente conseguiria exibi-los utilizando a nossa estrutura de repetição, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conceito, tenham gostado da aula. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, não esquece aquele like e até a próxima aula.